Caros amigos, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro semanal, regado aí a muito desejo de aprendizado coletivo, de amizades fortalecidas, de união em torno dessas informações trazidas pela nossa espetacular doutrina espírita e que nos conduzem a esses entendimentos superiores, sempre fiéis aqui à mensagem doutrinária, a mensagem do Cristo, a mensagem de Jesus, nosso governador espiritual, nosso irmão maior. E é um privilégio estar aqui mais uma semana, é uma bênção, é uma honra e é, acima de tudo, para mim, uma grande alegria ter tido a permissão da parte de Deus e que estivéssemos aqui. Dou as boas-vindas a você que está conosco aqui desde já há algum tempo, você que está aí conosco desde sempre, desde o início, você que está aqui hoje pela primeira vez na Rede Amigo Espírita. Quem que é esse pessoal aí? Deixa eu ver quem que é esse careca aí, essa moça. Um tem pouco cabelo, outro tem muito cabelo, e vamos ver que trem que é esse aí, gente. Como diz os nossos amigos mineiros, né? Que trem é esse aí? Vamos então esclarecer aqui que esse estudo é realizado toda terça-feira, às 7h30 da manhã. A gente deu o nome de Culto do Evangelho no Lar. Acaba sendo um bate-papo também, não é apenas o culto, né? Não é apenas a mensagem, mas também e especialmente um espaço, um momento de encontro aqui entre amigos, para que a gente possa trazer aí luz ao nosso pensamento, especialmente no que concerne aí a esse entendimento cristão. Quero dar as boas-vindas e pedir a ajuda do nosso amigo aqui, do Edgar Tão, nosso amigo lá da nossa querida Ribeirão Preto, grande expositor espírita que eu estou vendo que está aqui conosco. O Edgar, peço por favor aí, nos ajude, hein, nessa lição de hoje aqui, que é barra, hein? Ela tem muitas interpretações, né? Mas vamos tentar aqui trazer um pouquinho de luz em torno dessa lição de hoje. Conto com a ajuda de todos aí para trazerem as suas opiniões, enfim, trazerem as suas reflexões, para que a gente encontre aí um gradiente, uma linha de equilíbrio em torno desse assunto. Muito bom dia, sejam muito bem-vindos, é um privilégio estar com vocês. E o bom dia da Estela? Oi, gente! Estamos aqui mais um dia, com vocês ligados a nós, essa grande corrente que se forma, não é mesmo? E às vezes as pessoas falam assim, poxa, eu vou na igreja, mas específico na doutrina aqui, eu vou ao centro. Não preciso ficar estudando em casa, né? No livro Renúncia, fizeram essa mesma pergunta para Alcione, que é a protagonista do livro, e fala assim, a gente vai na igreja, precisa mesmo ficar lendo, na época era a Bíblia, né? Testamento em casa? Precisa santificar o lar. Quanto mais a gente entender as palavras do Mestre, que foram tão mal interpretadas até hoje, porque nós sabemos que quando a gente lê a mensagem do Mestre, de nosso amado Jesus, a base da doutrina espírita, o alicerce de tudo isso que a gente conversa, quando nós lemos, parece que fica tão claro. Fala, gente, é isso mesmo. Então a gente tem que falar e ouvir e debater para isso ficar claro no nosso coração, para que as nossas atitudes que antecedem aquela atitude que sempre foi mais escura, né, nebulosa, que não era de Cristo, como a gente falou muito, discutiu muito algum assunto, quando a gente vai novamente para aquele homem velho, retoma e dessa vez faz uma atitude de luz, que às vezes é recuar diante de uma discussão, às vezes é ali não dar aquele golpe que já dava esse golpe a vida inteira, e eu não digo às vezes nem financeiro. Enfim, quando às vezes eu vou falar mal de alguém, eu recuo. E eu fiz isso a vida inteira. Minha avó era assim, minha mãe era assim. Por que eu vou ser diferente? Porque agora nós descobrimos coisas, material, para que a gente possa ser mais feliz. Porque quando a gente fala de felicidade, eu não vejo essa carne aqui feliz. Eu vejo quem habita dentro de mim feliz. E quem habita dentro de mim é invisível. Então são coisas invisíveis que vão nos deixar mais felizes.
Bem-vindo ao nosso estudo, você da primeira vez. Bem-vindos vocês que estão conosco desde o início, que nos ajudam, nos fortalecem, nos incentivam nessa corrente. Bem-vindos ao meu lar e aos entendimentos do Cristo, que vai ser muitas vezes novo para mim e para o Oceander. É velho para você, às vezes para nós. De tanto ouvir, já ouvi muito falar sobre isso, já tô careca de saber, Oceander. Caiu tudo os cabelos dele. Eu tô mesmo. Saber, falar, ouvir, mas praticar. Será que a gente já tá aí tudo, como diz o Juninho, o Bertuga? Tá tudo zerado aí, concluí tudo isso que falou. Será que a gente tá concluindo, né? Pois é. Bom, vamos lá então fazer a nossa prece. Quem quiser colocar o copinho de água agora ou até o final, para ser fluidificado na prece final, fiquem à vontade. Se vocês puderem ficar um pouquinho mais relaxados, se você puder fechar os olhos, não porque a minha voz é maravilhosa, vai fazer o seu espírito sair do corpo, não, mas é só pra gente estar mais conectado, tá bom? Isso nos ajuda. Vamos lá então? Esse microfone hoje ele tá... Vou mandar ele embora. Não demitir o assistente. Tem mais aqui, mais no meio. É. Pra não ficar escorregando. Eu preciso daquelas toalhinhas de crochê de antigamente, sabe? Antigamente não, até hoje eu tenho. Aí a gente coloca o microfone e vai ficar quieto aqui. Bom, vamos lá. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos que se fazem presente para ajudar a nossa melhor compreensão e entendimento do Evangelho de nosso Cristo. Amado Mestre Jesus, de seu amor tão magnânimo por nós, que é capaz de enviar os seus benfeitores queridos para nos ajudar, pedimos nesse momento para que consigam, de alguma maneira, amolecer os nossos corações, para assim fortalecer as nossas ações em Jesus. Mestre amado, que nossos passos possam ser mais firmes na caminhada da vida eterna, com o entendimento absoluto de que o nosso coração é onde vamos armazenar tudo o que a gente fez aqui nessa viagem terrena. Que o Evangelho, Senhor, seja o nosso mapa, o nosso guia, que nos conduz a estradas muitas vezes não mais fáceis, mas com resultados, com consequências sublimes. Amado Mestre Jesus, essa paz que invade a casa, a família, as almas que buscam a sua mensagem, que ela possa adentrar, arrombando os corações de quem ainda nunca nem ouviu falar de sua mensagem. Às vezes ouviu com os ouvidos da carne, mas não escutou ainda com a alma. Que todas as pessoas que nos encontrem possam ser tocados com um olhar diferenciado do que nós trazemos para eles. Que possamos ser representantes do Evangelho com o nosso sorriso, com a nossa boa conduta, com a nossa alma serena. Mestre amado Jesus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui encarnados nessa jornada terrena, tentando buscar dessa vez um pouquinho mais de entendimento para nossa alma. Muito obrigada, que possamos estar sempre juntos e que assim seja. Gente, hoje eu trouxe o meu livro Espedacento, porque o que eu comprei, que não tá espedacento, eu emprestei para alguém. É o Boa Nova. Tá novo, hein? Tá novo, só precisa dar uma encerada, uma polida, trocar as velas dele, o carburador. Esse daqui é escrito por Francisco Cândido Xavier, psicografado, ditado pelo espírito Humberto de Campos, e eu não sei por que não tá escrito aqui que é Humberto de Campos, mas eu sei que é ele, gente, eu sei. Eu também não sei por que eu sei, porque não tá escrito aqui, mas a gente sabe. Não importa, vamos lá. Humberto de Campos foi levado lá na sequência dos fatos de Jesus e nos narrou de maneira tão brilhante,
florida, como é característico dele. E para quem já é acostumado com o estudo, nós lemos um trechinho antes que vai fazer uma emenda com o evangelho que o Sandro vai ler logo a pouco. Vamos lá. O Servo Bom, capítulo 23 do livro Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Humberto de Campos. O Servo Bom. A condenação das riquezas se firmara no espírito dos discípulos, com profundas raízes, a tal ponto que por várias vezes foi Jesus obrigado a interferir de maneira a pôr termo às contendas injustificáveis. De vez em quando, Tadeu parecia querer impor aos assistentes das pregações do lago a entrega de todos os bens aos necessitados. Filipe não vacilava em afiançar que ninguém deveria possuir mais do que uma camisa, constituindo uma obrigação de tudo dividir com os infortunados, privando-se cada qual do indispensável à vida. E quando o pobre nos surge somente nas aparências, replicava Levi, conheço homens abastados que choram na coletoria de Carfanaum como miseráveis mendigos, apenas com o fim de se eximirem dos impostos. Sei de outros que estendem as mãos à caridade pública e são proprietários de terras dilatadas. Estaríamos edificando o reino de Deus se favorecêssemos a exploração? Isso daí é Levi. Tudo isso é verdade, redarguia Simão Pedro. Simão Pedro. Entretanto, Deus nos inspirará sempre nos momentos oportunos, e não é por essa razão que deveremos abandonar os realmente desamparados. Depois a gente vai conversar sobre isso. O Sander agora vai ler nosso amado Evangelho. E dando sequência ao nosso Evangelho, hoje, talvez a única lição contida no Evangelho que causa uma certa controvérsia, que causa uma certa polêmica, mas nós vamos tentar aqui esclarecer de uma forma, como a gente sempre faz, singela, simplificada, trazendo então luz e extraindo o espírito da letra. Nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que eu mostro aqui toda semana, de Allan Kardec, no nosso capítulo 26º, Dar de graça o que de graça receber, os itens 5 e 6 descrevem os vendilhões expulsos do templo. Vamos lá? Chegaram, pois, a Jerusalém. E, havendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos banqueiros e as cadeias dos que vendiam pombas. E não consentia que qualquer transportasse móvel algum pelo templo. E ele os ensinava, dizendo-lhes: porventura não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração entre todas as gentes? E vós tendes feito dela covil de ladrões. O que, ouvindo os príncipes dos sacerdotes e os escribas, andavam escogitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinham medo dele. Marcos capítulo 11, versículos de 15 a 18, e semelhante em Mateus capítulo 21, versículos 12 e 13. E o comentário aqui dos amigos espirituais é bem curtinho, no item 6. Jesus expulsou os vendilhões do templo e assim condenou o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada disso. E vamos ao comentário da Estela. Poxa, parece tão óbvio, né? Olha, se você não comprar essas coisas aqui, você não vai para o céu. Você representar Jesus, representar o divino aqui,
com algo da matéria é complicado. Eu acho que nós já entendemos isso, não é? Você tem a consciência pesada aí? Porque você não tem, às vezes, algo que você comprou com garantia do céu na sua casa? Os espíritas e muitas outras pessoas de outras crenças já entenderam que você não compra o terreninho no céu. O Sander está fugindo que ele vai lá comprar. Nós já entendemos, ficou claro isso. Porém, temos que extrair o espírito da letra em que existe uma confusão grande, se tratando de dinheiro, juntamente com humildade, com simplicidade, com seguidores de Cristo, onde existir dinheiro se torna um pecado. Ali é demonstrado que tinha os vendilhões, né? E eles estavam oferecendo mercadorias em nome do alto, do céu. E para onde que ia esse dinheiro? Para o bolso deles. É interessante, isso é tão claro, só que naquela época, tudo o que traziam era aceito, o pessoal não tinha leitura, o pessoal não tinha uma convivência de debate, né? O que estava nas escrituras antigas era aquilo ali tá certo. Vamos lembrar que quando Jesus esteve aqui na Terra, era seguida a lei de Moisés. E não vamos desconsiderar, era o que era necessário na época. Poxa, matou? Vai morrer também. Roubou? Vai perder as mãos. Era o caos da época, era assim que tinha que ser feito. Bom, então, considerando isso, consideramos também as pessoas inocentes, vamos dizer assim, inocentes das verdades eternas, que eram pegas nessa cilada aí. Ó, vem aqui negociar um terreno no céu. Às vezes, até hoje acontece, mas ninguém está aqui para condenar isso não. Porque acredito que quem está estudando o Evangelho aqui conosco já está muito claro. Não está claro para vocês? Está claro para nós. E eu tenho certeza que depois desse estudo vai ficar mais claro ainda. O que você quer, oferecendo o seu dinheiro para isso que você está comprando, onde você comprou, o que você está achando? Que Deus vai reservar um lugar bom ali para você? Depende. Quando nós fazemos, por exemplo, uma festa para as crianças aqui, onde nós trabalhamos em São José do Rio Preto, na Casa Eluz, por exemplo, esse final de ano que teve mais de 200 crianças que receberam roupa, sapato, doce e brinquedo. Aí você pensa, poxa, não tem como eu não envolver dinheiro, eu fui lá e comprei. Então, você ajudou um irmão necessitado, carente. Garantiu um pedacinho do céu? Não sei. Mas dentro de você causou um bem-estar inexplicável. De um dinheiro que dessa vez você gastou, não gastou com nossas futilidades, com frivolidades, não gastamos aí, né? E dessa vez eu paguei ali um conjuntinho com uma criança e me deu uma coisa aqui dentro. E onde é o reino do céu, se não aqui dentro? Olha, eu tô até com uma blusa de nuvem hoje, do desenho que fala. Então, é dessa maneira que a gente vai entendendo. Vamos ter discernimento, como Simão Pedro diz aqui na passagem. E eu vou ler só o início para entrar em outro debate. Olha aqui. A condenação das riquezas se firmara no espírito dos discípulos. Os discípulos, aquele pessoal que estava andando, aprendendo com Jesus, como melhor interpretar o reino dos céus. Eles já começaram até a pregar, só que tinha muito equívoco. Você viu que tinha uns aqui que falavam, você tem que ter uma camisa só, fora disso você está errado. O outro, dá tudo e segue Jesus, dá tudo e deixa a tua família aí sem leite e pão. Está errado também. Então, nos discípulos existia uma condenação das riquezas, que aí muitas vezes Jesus era obrigado a intervir de maneira a pôr termos contendas e injustificáveis. Sempre na Terra vai haver um desequilíbrio das mensagens do céu, até a gente chegar no eixo. Ali foi mostrado para nós que Jesus chegou e antes de chegar no templo, né, no templo sagrado, que eles iam ali debater coisas do reino dos céus, tinha gente vendendo coisas, né? Mas não era para ajudar o templo, era para ajudar a si próprio.
Então fica muito claro para nós, mas naquela época não ficava. Aí hoje, vamos lá onde aí Simão Pedro no final diz assim, ó, tudo isso é verdade, redarguia Simão Pedro, tudo que vocês estão falando aí, né? Beleza. Principalmente quando ele fala, ó, você já viu gente que pede a cesta básica? Mas eu vi lá, ó, a pessoa tem um telefone na mão ali. Gente, quem que não tem telefone? Nós recebemos 100 assistidos na nossa casa, no Ailuz aqui em Rio Preto, mais 2 frentes de trabalho, no total de 200 mini cestas básicas toda semana. Todos eles têm celular. Poxa, é quase uma necessidade hoje você ter celular. Com quem você fala aí? Você vai a pé falar com a pessoa? Não tem jeito. Olha aqui, nós recebendo alimento da alma, porque temos esse recurso. E aí a gente quer tirar da boca da pessoa um alimento para a carne, só porque ela tem algo que pode alimentar, quem sabe, o espírito dela? Então Simão Pedro diz, é verdade isso daí que vocês estão falando. Entretanto, Deus nos inspirará sempre nos momentos oportunos. Vamos falar agora desse momento oportuno de você gastar o seu rico dinheirinho. Você está fazendo bem para quem, meu irmão? Ah, estou fazendo bem para outra pessoa ali, porque ele é necessitado. Beleza. Acabou de fazer bem para o seu espírito. Tá bem separadinho que os vendilhões do tempo ali estavam pegando dinheirinho e enfiando no bolso. Você está ajudando um comércio. Tá com vontade de comprar aquilo que ele está vendendo, também não tem problema. Mas que fique claro que aquilo não está ajudando algo maior. E daí a gente chega na nossa casa, por exemplo, a Eluz, como eu havia falado aqui, a gente faz bastante coisa bacana. Chega lá, tem pão para vender. Olha só. Fui lá nesse tal de Eluz aí, tem pão para vender. Tem as camisetas do desenho que fala lá para vender. Tô achando isso tudo muito errado. Vendilhões do tempo. Poxa vida. Acho que há 2 vídeos atrás a gente falou que a conta de novembro veio R$6.000 do Eluz. De energia. De energia só. As pessoas que vão lá no salão nosso, que comporta 350 pessoas, se beneficiam de ar-condicionado. Em novembro fez muito calor, né? Novembro, dezembro. E aí veio esse valor exorbitante. Então, quando você ajuda ali comprando uma camiseta, um pão, você está ajudando o céu, você está ajudando a casa que está te dando, muitas vezes, alimento para a tua alma. Então, consequência disso, está ajudando a alma. Agora, se parar um cambista ali em frente do Eluz, que é a nossa casa, começar a vender, sei lá o quê, quadro, porque ó, vocês estão vindo aqui por causa de Jesus, então aqui eu vendo o quadro de Jesus. Ele pega o dinheirinho dele, leva para casa. Você está ajudando? Você está com vontade de ter o Jesus? Beleza. É um comércio, você não está ajudando ninguém. Fica claro isso para nós? Porque senão a gente vai começar a entrar nas casas espíritas que tem uma biblioteca vasta e querer levar os livros de graça. E eu vou falar a verdade para você. A biblioteca do Eluz só leva prejuízo. Infelizmente. Não é um lugar que dá dinheiro ali. Mas tem que ter. Porque é importante. Como diz a Carla, a gente tem que gastar com a mensagem. Por isso que quando a gente traz palestrante de fora, a gente não repassa isso. Não repassa, ó, quanto que ficou o palestrante lá? Porque eu queria tanto ver ele, eu só vi ele no YouTube. Agora ele vai no Eluz. Quanto que fica isso aí? É de graça? A pessoa pega um avião lá do outro estado, aí ele fica aqui hospedado, aí tem o trânsito, leva para aqui, leva para ali, aí tem a limitação dele. Fica de graça? Pro Eluz, não. Pro centro que você vai, não. A USE de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto e região. Vamos unir. Gente, vocês têm que trazer o Haroldo. Você já viu o pessoal falando isso? Você tem que trazer o Haroldo. Aí traz o Haroldo, traz o Rossandro, traz Simão Pedro. Só. Você nem... O Arthur Valadares, 4. Faz as continhas na tua casa de quanto custa 4 passagens aéreas. 4 estadias. 4 tudo para eles. Beleza, esse é o mínimo. Arruma um anfiteatro com pelo menos a capacidade de uns 5.000 pessoas. E eu te peço para fazer a conta de 2 dias. Quanto custa isso? Aí, esse irmão nosso, por exemplo, o Júnior Pinheiro, que está sendo maravilhoso presidente aqui da nossa USE,
Ele fala assim, gente, dividindo aqui, sem o mínimo de lucro, só para pagar os caras. Dividindo aqui, a gente vai ter pagar os caras, é pagar as despesas. Pagar eles virem, porque eles são trabalhadores da Seara. Não cobra. Eu e o Oceano. Não, pagar eles estarem aqui. Pagar a viagem, né? Tudo. Não eu eles, e o Oceander andam na região inteira aí. A gente não cobra combustível, a gente não cobra locomoção, a gente não cobra nada. Aí você imagina, ele faz uma conta ali e fala, poxa, para pagar todas essas despesas aí, porque a USE não tem dinheiro, porque é uma união dos centros aqui para poder nos representar, vai ficar R$100 cada um. Aí ele coloca um ingresso, até mesmo por organização de um salão, a gente vai ter o Décio e Andoli aqui no sábado no Ailuz. Nós estamos no escuro, não sabemos quantas pessoas virão, porque não teve inscrição. Então, a gente está se organizando ali. Tem as 300 cadeiras no salão, tem mais 200 que é de capacidade ali fora. Estamos nos organizando. Mas imagina que um evento grandioso desse vai precisar de uma organização de ingresso. E aí ele solta que vai custar R$100. Onde já se viu a doutrina espírita não dá um orador gratuito pra gente. Por que isso? Por que aquilo? São vendilhões do templo. Tá entendendo? É muito claro, gente. Alguém tá pagando. E não é justo ser no colo de um só. Nós participamos agora do Congresso de Uberlândia, já cansamos de falar isso aqui. Tudo muito lindo e bem organizado, mas não é de graça. Deveria ser de graça? Não, porque de graça, o Haroldo não cobrou nada para fazer a palestra maravilhosa que ele fez 8 horas da noite no sábado. Cobrou? Não cobrou. Mas ele não seria justo também ele tirar do bolso dele uma passagem, uma hospedagem, para poder nos servir. Porque ele já serviu do tempo dele. Ele saiu do convívio familiar dele. Ele tem filhos, ele tem enteado, ele tem esposa, tem cachorrinho. E aí seria justo eu falar assim, mas você tem que vir de graça. Beleza, de graça eu vou. Mas tem que pagar, tem que custear a minha estadia, a minha locomoção. Então, assim, eu peço para você que entra na doutrina espírita, por favor, tenha discernimento nos seus julgamentos quando se trata de dinheiro. Chegou na casa espírita, a casa geralmente está vendendo uma coisinha ou outra. O livro não tem jeito, gente, porque eles têm que pagar o livro ali. Sabe quanto que é um custo de um livro? Vou falar para você porque eu tenho o livro nosso publicado, o próximo que virá. O lucro de uma casa espírita é mais ou menos de R$4 a R$6. Muita coisa, né? Muita coisa se você vendesse 1000 livros por semana. Você vende 1 ou 2, mas quando você vai pagar a distribuidora de livros, você paga à vista. Aí fica todos aqueles livros na prateleira, esperando quando alguém levar um e pagar esse um, não ficar devendo, a casa ganhar R$6. Vamos prestar atenção quando a gente fala de dinheiro, para não deixar tudo assim. É muito ruim, é muito pecado. Dinheiro não é pecado. É quando está na mão do pecador. É quando está nos olhos de quem faz esse tipo de julgamento. Porque quando você entra numa casa espírita, então, retomando, e tem alguma coisa sendo vendida ali, presta atenção. Estão te oferecendo um ar-condicionado? Estão te oferecendo um galão de água mineral ali para você tomar à vontade? Estão te oferecendo salas confortáveis para a evangelização do seu filho? A gente sabe quanto custa uma escola particular aqui para criança, não sabe? Aí tem aqueles evangelizadores de boa vontade, que às vezes a criancinha leva para casa lá um bonequinho de EVA, às vezes a criança leva para casa um xerox, alguma coisa, daí não custa nada. Tudo envolve dinheiro, com discernimento. Então, quando você chegar numa casa espírita, presta atenção, como na nossa, a gente não ia conseguir fazer sozinho, caindo moeda do céu, porque em vários lugares, inclusive no livro Mensageiros tem assim, o homem, Deus ajuda o homem por meio do homem, as almas por meio das almas, a gente encontra também no livro Roteiros aí, não é? Então, como que nós iríamos assistir 200 crianças, 200 famílias, como a gente assiste todo sábado, mais de 120 crianças em período não escolar todos os dias com alimentação e com vários cursos que é oferecido no projeto do Ailuz.
aos nossos asilados lá, a nossas palestras públicas com ar-condicionado, a evangelização infantil, todas as salas, porque temos 5 salas abertas de evangelização, todas elas com ar-condicionado, mas tem que ser tudo de graça, porque se não for de graça, eu meto a boca mesmo. Vamos ter mais discernimento, né? E agora o Sander vai trazer outra reflexão para nós, para que possamos sempre sair da alienação, para que a gente possa sempre descobrir coisas novas. E descobrir literalmente mesmo, é quando a gente descobre, desacortina a nossa mente. Para parar de ser 880, a gente tem que chegar num equilíbrio da razão, um equilíbrio, não é? Que possamos ter mais discernimento e bom senso ao falar de dinheiro. E eu quero entrar na parte da estranheza dessa lição. A Estela falou da parte moral aí, e eu quero tentar, pelo menos um pouco, dentro da minha pequeneza aqui, tentar desmistificar um pouco a maneira de extrair sem o espírito da letra, a maneira de levar a letra ao pé da letra. Segundo consta, pelo que eu estudei ontem, andei estudando ontem esse assunto bastante, lendo muito, assistindo palestras de oradores aí renomados, pessoas que estudam muito. Se trata essa lição, tanto que ela é tão curtinha, dá a impressão que até a espiritualidade amiga quis falar rapidamente sobre ela para não entrar muito a fundo, né? Mas é muito estranho você imaginar, por exemplo, Jesus, como muitas pessoas acreditam, chegando em um local que era público, o Templo de Jerusalém, e chegar de maneira agressiva ou violenta, chegar chicoteando, chegar de forma agressiva, causa estranheza, ainda mais vindo de um indivíduo que é o nosso governador e que na época o povo não sabia, mas que ensinou a mansuetude, ensinou dizendo que os mansos herdarão a terra, ensinou a gente a perdoar 70 vezes 7. Enfim, tem incontáveis lições. Aliás, todo o Evangelho de Jesus se baseia única e exclusivamente em lidar de maneira fraterna com as pessoas. Aí você pensa, mas poxa, ele ensinou isso, como é que ele pode ter chegado num local que era público? E diga-se de passagem, era um local grandioso. Segundo pesquisas que eu fiz em relação a esse templo, ele tinha uma torre, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, que tinha quase 15 andares de altura. Vocês imaginam um negócio desse 2000 anos atrás? Imagina a complexidade da construção de um local como esse, que tinha uma torre e que tinha, em média, 1000 soldados fazendo a guarda. Conclui-se, obviamente, que se Jesus realmente tivesse feito esse ato dessa forma, como algumas pessoas acreditam, de chegar violentamente, chegar ali agredindo, facilmente ele seria contido e preso, porque tinha na faixa lá de 1000 soldados, no mínimo, e uma aglomeração de pessoas, nós não podemos nem calcular a quantidade de pessoas. Então, de acordo com o que eu estudei, se trata de uma representação feita por Jesus, que era como se fosse uma encenação teatral e que não foi em nenhum momento descrito como algo violento. Jesus chegou de uma maneira teatral, dando exemplo como ele sempre fazia, e jamais ele levaria para uma questão de agressividade, para um lado de agressividade. Seria absolutamente insano acreditar nisso, seria incoerente. Então o que aconteceu no dia não foi isso, não foi um método agressivo, e sim uma encenação. Ele pegou, por exemplo, uma corda, que muitas pessoas pensam que ele usou a corda como chicote. Na verdade, ele não usou chicote como chicote, ele usou a corda movimentando ela assim, por exemplo, espantando os pombos e dando representação, dizendo que aquele local deve ser exclusivamente de orações e de ligação com Deus, e nunca para que então houvesse um comércio das coisas de Deus. Comércio ali havia, porque é um local de grande trânsito de pessoas e, inevitavelmente, onde existem muitas pessoas, existe um comércio, mas que não seja então comercializado, como diz aqui, tráfico das coisas santas, ou seja, não se vende orações, não se vende
preces, não se vende a mediunidade, não se vende qualquer tipo de favor, qualquer coisa que a gente receba gratuitamente vindo da parte do divino. Então, essa lição, ela é um pouco, vamos dizer assim, ela é um pouco tensa, porque é difícil você descrever isso. Especialmente porque a gente não estava lá para ver. Mas não dá para acreditar que Jesus, de forma alguma, seria, ou teria tido um lance de agressividade. Já não seria mais o Cristo. Já seria alguém destemperado, alguém que até entre nós aqui, encarnados, imperfeitos, nós encontramos muitas pessoas tão equilibradas que não fariam isso. Vocês imaginem então, vindo da parte do nosso governador espiritual, daquele que é o Messias, daquele que veio trazer a boa nova, trazer a mensagem do Evangelho de Deus, do Evangelho que é a regra geral no universo, não só aqui na Terra. Então, deixo bem claro para finalizar essa reflexão em torno da lição. Jesus não foi agressivo. Jesus usou uma representação teatral, porque isso atraía o olhar do pessoal, do público, das pessoas que estavam ali acompanhando. Então, era uma figura semelhante ao que a gente faz com amigos. Eu lembro quando eu estudava no colegial, tinham amigos que a gente brincava muito. Então, a gente fazia sempre assim, entre aspas, peças de teatro, sempre brincando assim de que nós éramos, por exemplo, estávamos brigando. Todo mundo já deve ter feito isso na escola. Já fez? Já? Sai pra lá, rapaz. Não quero ver você aqui, não. Brincadeira. É uma brincadeira. Somos amigos. Temos liberdade. E Jesus usou, então, esse método. Um método teatral. Um método de, por exemplo, usar uma corda e espantar alguns pombos que estavam ali. Dizendo o seguinte: olha, meus amigos, nós temos que espantar qualquer tipo de comércio das coisas do Pai, das coisas de Deus. Imagina se Jesus chegaria metendo o pé nas coisas lá. Era 30 segundos, ele estaria preso. E não foi o que aconteceu. Ele chegou montado no seu burrinho. Aliás, foi o primeiro ato de Jesus após ele ser batizado por João Batista. Você sabia disso, não? Primeiro, depois que Jesus foi batizado por João Batista, foi o momento que ele saiu, então, montado em um burrinho e entrou no chamado Templo de Jerusalém, e onde, então, ocorreu esse fato que, segundo a narrativa, e diga-se de passagem, é uma narrativa de 2000 anos, é uma interpretação e uma maneira de escrever o que aconteceu que tem 2000 anos. Então, a forma de escrever, a forma de se traduzir em palavras algo que era visualizado, era uma forma diferente. Com certeza, se fosse hoje, o mesmo gesto, o mesmo momento, teria talvez da parte de algum de nós, ou de alguém que estivesse ali acompanhando, uma interpretação ou uma forma de descrever aquilo diferente. Então, como vem de uma tradução, de um aramaico, de um hebraico, de uma língua muito antiga, depois traduzida e retraduzida e ocultada algumas informações, modificada de acordo com interesses de quem fez a tradução. Mas a espiritualidade amiga traz para nós essa mensagem de que Jesus jamais haveria de ser grosseiro, agressivo. Só que Jesus também não era aquele poço de mansuetude como todo mundo imagina. Jesus tinha energia. Jesus era firme. Ele não perdia a ternura em nenhum momento. Ele ensinava com doçura, mas Jesus não era tolo. Jesus não era conivente com equívocos. Tanto que Jesus chamava de hipócritas os fariseus, quer dizer, vindo da palavra, vindo da boca de Jesus, tinham essas informações. Hipócritas, ele não falava assim? Mas então Jesus está sendo aí agressivo? Jesus está ofendendo as pessoas? Fala, não. Jesus está sendo firme nas suas convicções, trazendo as lições, assim como um pai educa os seus filhos, e às vezes tem que ser enérgico. Uma mãe às vezes tem que pegar ele firme na educação, senão o filho não cai, senão a pessoa perde a estribeira ali. Então é preciso ter um pulso firme, ter alguém que
E eu imagino Jesus como esse pai, como um indivíduo que era paternalmente elucidativo. E ele tinha uma firmeza, um caráter que muita gente pensa que era uma meiguice total, mas não era bem assim. Eu não consigo acreditar em Jesus assim, extremamente doce. Jesus andava em terreno árido, Jesus andava, pisava às vezes em espinhos, lidava com forças que fogem do nosso entendimento atual, da atualidade. Então eu acredito piamente em uma firmeza, mas sem perder a estribeira, sem perder a doçura. Não tinha ali Jesus não era permissivo, ele não permitiria, por exemplo, que se visse em um tempo de orações, como a Estela disse, esse comércio à solta e à direita, com interesses particulares e não com interesses da coletividade. Não era algo que estava sendo ali comercializado para o benefício daquele tempo, e sim para o interesse daquelas pessoas que estavam ali sendo, como diz ali, os vendilhões. Vendilhões é um termo usado por aqueles que vendem coisas que não deveriam ser vendidas. Como semelhante, eu até estudei isso. Como, por exemplo, é condenável o pessoal que usa o dinheiro para fazer dinheiro, os chamados agiotas, que aproveitam às vezes da fragilidade de pessoas para poder ganhar dinheiro vendendo dinheiro. Então, esse é o termo para designar o que significa vendilhões. É você vender algo que não pode ser vendido. Se você pesquisar aí no Google, você vai ver no dicionário, você vai ver a terminologia dessa palavra, vendilhões, significa isso. É vender algo, às vezes é algo que não é palpável. Não é vender um pão, você entende? É às vezes vender uma ideia, vender uma oração, vender o dinheiro mesmo. Ó, eu vou te emprestar 100 aqui, mas semana que vem você me devolve 200, tá? Passe. Pois é, vender um passe, vender seja lá o que for. Como diz aqui meu amigo Luciano Praciano, ó, Jesus foi rigoroso contra o pecado e não contra o pecador. Então, a figura teatral, a figura de representação que Jesus usou naquele momento, pode ter tido, às vezes, uma maneira, sendo observada à distância, não por quem estava ali dentro do contexto, como sendo algo agressivo, poxa, algo diferente do que ele mesmo ensinou, mas não tinha essa conotação, tinha sempre a de trazer a lição. Olha, não podemos comercializar as coisas do Pai, as coisas de Deus. Além do mais, Jesus sempre exemplificava para a posteridade. E ainda existem hoje os vendilhões do tempo, com certeza. Existem hoje e existirão ainda por muito tempo, porque as pessoas não estão ainda muito atentas a essas questões do alto, essas questões de que nós precisamos fomentar as religiões. No caso, vamos usar aqui a doutrina espírita, como a Estela bem usou, é preciso vender um pão, é preciso vender aí uma camiseta, é preciso vender um salgado, uma coxinha, uma esfirra na casa espírita, senão a gente não tem dinheiro para pagar a conta de água lá do ambiente, não dá para fazer uma faxina no centro. Agora, uma outra coisa é você enriquecer às custas das religiões. É você comprar um carro novo, é você comprar roupas para você com dinheiro arrecadado nas casas espíritas ou nas igrejas, sei lá, nas sinagogas, enfim, seja lá onde for. É esse entendimento que Jesus deu nessa lição. Não sei se ficou bem claro. Se alguém tiver alguma ideia diferente, quiser discutir com a gente, nós estamos abertos aqui, não somos donos da verdade. Até peço aqui a ajuda dos universitários, né? Nosso amigo Luciano Praciano está aqui, o Edgartão também está aqui nos acompanhando. Sim. Depois, se quiser, o Reinaldo, os nossos amigos aí que estudam a nossa doutrina, e se quiserem dar aí a sua opinião em relação a essa passagem do Evangelho, estamos aqui abertos a trazer essa lição de uma forma aí, com a interpretação de cada um. E eu acho que é por hoje. Essa lição fica encerrada dessa forma, né? Estamos abertos aí ao diálogo. Quem quiser conversar conosco no Messenger, no WhatsApp, enfim, quiser fazer um comentário aqui nesse vídeo, fica à vontade. Concordando, discordando, estamos aqui abertos e à disposição de todos. Ok? E aí, mais algum recadinho? Alguma dúvida? Recadinho tem depois. Recadinho depois, então, da nossa prece.
Convido a todo mundo aqui a ler as mensagens que o pessoal comenta. Como diz o Luciano aqui para cima, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Infelizmente, os certos têm que dar a César para conseguir dar o que é de Deus. Mas infelizmente não é lei, né? São coisas do mundo, né, Lu? Faz parte. No livro dos Espíritos eles falam que há necessidade. Né? No livro dos Espíritos eles nos falam da necessidade de mover o trabalho. Nós ainda não conseguimos trocar arroz pelo feijão, assim, porque a gente não planta arroz, não planta feijão, então tem que ter a moeda no mundo, não tem jeito. Não vejo outra alternativa. Mas aí a gente não vai estar dando a César, não, né? Quando a gente paga alguma coisa, a gente tem que ter a noção de que estamos adquirindo. Agora, realmente, é como o Sander falou, você está adquirindo um pedaço de nuvem? Não, você está comprando um pão que você vai comer, e aí o lucro de R$2 vai para o centro espírita, porque a gente fala muito de pão, porque é difícil a casa que não tem pão, né? É até bonitinho, toda casa tem o seu pãozinho ali. E aí a pessoa já pensa, vou comprar um pão abençoado, você vai comer esse pão, vai ser útil. Então, assim, não tem como sair do dinheiro. E vamos então à nossa prece de encerramento. Lembrando aqui que nós temos uma opção aqui, uma alternativa, que até faz parte das configurações do Facebook. Aqui no meu perfil, não sei se na fanpage da Rede Amigo Espírita tem a mesma opção, mas aqui nesse vídeo que você está assistindo no meu perfil, aqui o Sander Vesky, tem a opção de, mesmo nós estando aqui ao vivo, você rebobinar, ou seja, você voltar antes de ter terminado o vídeo, você pode assistir desde o início se você quiser. Então, mesmo que estejamos ainda ao vivo, existe essa opção. É uma nova ferramenta aqui disponibilizada pelo Facebook, que eu achei muito interessante. Então, se você chegou atrasado, fala, nossa, já cheguei, já está quase no fim. Então, você pode voltar aqui o vídeo, você tem a opção aqui embaixo de você rebobinar. Aqui, ó, eu estou até vendo no meu aqui, ó. Dá uma olhadinha para vocês verem, ó. Tá vendo aqui a opção, ó, de rebobinar? Deixa eu ver aqui, ficou... Inverteu aqui, peraí. O que eu aprontei aqui, gente? Vamos ver aqui. Tá vendo aqui uma opçãozinha? Ó. Eu tô aqui no meu perfil, ó. Dá para rebobinar, tá vendo? 10 segundos, ó. Dá para pausar. Então você pode rebobinar 10 segundos, 20, até no início se você quiser. Legal, né? É uma opção nova aí. Ferramenta. Que eu acho que é bacana. Eu acho também. Obrigado aqui pelo comentário aqui do Edgartão. Tá dando aqui um agradecimento das considerações. Com certeza o Edgar, se estivesse aqui, teria explanado dessa forma, ou com certeza muito melhor do que a nossa aqui. A gente agradece aí a força dos nossos amigos aí, que tem muito mais conhecimento que nós e que ainda assim fazem questão de nos prestigiar nesse estudo aqui singelo, mas que tem um grande desejo aí de trazer o esclarecimento da doutrina de uma forma clara para todos nós. Obrigado aí ao Edgar, ao Luciano, enfim, ao Reinaldo, a todo mundo que nos acompanha aí, que está junto conosco nessa empreitada. Vamos à nossa prece então de encerramento, finalizando que antes, depois da nossa prece, quero fazer um convite para vocês, como a Estela já bem disse. A Solange está dizendo aqui que a Estela está gripada. Nós estamos todos gripados aqui, viu, Solange? Na verdade é uma faringite aqui misturada com rinite. Não chega a ser uma gripe não, sabe? Nós estamos meio aqui congestionados aqui, mas a coisa vai passar. Faz parte do nosso processo aqui de adiantamento, né? Às vezes passar uns perrenguinhos aqui físicos, modela a gente espiritualmente. Nós estamos precisando de modelação aqui o tempo inteiro, né? Beijo pro meu amigo Sérgio Xerxes, que acabou de chegar aqui também. Escreveu uma mensagem que daqui a pouco nós vamos ler juntos aqui. Eu convido você então, você colocou o seu copinho com água aí para ser fluidificado. A minha água aqui hoje, por favor, me cura, me ajuda aqui, me desentupir. A Estela também está meio entupida aqui. Eu vou sair na oração. E a Estela vai sair na oração para desentupir. Pois é. E eu convido então todos para a nossa reflexão aqui final, com a prece de encerramento, de agradecimento, às oportunidades que nós temos de estar aqui. Vamos lá? Senhor Jesus, nosso irmão, nosso amigo,
Que alegria poder estar aqui mais uma semana, Mestre, discorrendo sobre as lições que o Senhor nos deixou, sobre as tuas experimentações aqui na Terra, enquanto encarnado. Queremos aproveitar a lição de hoje, Senhor Jesus, e fortalecer em nós esta mensagem de que precisamos valorizar as coisas de Deus e jamais comercializá-las. Que possamos levar esse ensinamento para dentro do nosso peito, dentro das nossas atitudes, pelo menos que seja daqui em diante, depois desses esclarecimentos em relação à tua energia, à tua maneira de nos ensinar, de nos corrigir, sempre de forma respeitosa, amorosa, e jamais com agressividade, jamais com qualquer tipo de conotação aí de baixa qualidade moral. Senhor Jesus, abençoe cada pessoa que nos acompanha nesse Evangelho e semanalmente nos distribuem não só a sua companhia, mas a sua amizade, o seu carinho, a sua compreensão, a sua maneira doce de nos acompanhar, sempre com grande benevolência, grande compaixão, inclusive pelos nossos equívocos, pelas nossas imperfeições. Quero abençoar cada irmão nosso, que nos dá a honra da sua companhia e da sua força. Quero abençoar também, Senhor Jesus, aquelas pessoas que nos acompanham em outro momento, que não puderam estar conosco aqui ao vivo, mas que nos assistem em outro momento do dia ou em outro momento da semana. Sejam todos abençoados. Quero abençoar a nossa doutrina espírita, a todos espíritas, todas as pessoas que estão aí matriculadas, entre aspas, nas fileiras espíritas, as pessoas que trabalham, os trabalhadores das casas espíritas, os frequentadores, os dirigentes, os expositores, aquelas pessoas que têm, mesmo que não saibam de maneira muito profunda, a responsabilidade da divulgação e de levar a nossa doutrina de uma forma sempre fiel e amorosa, que nós possamos nos unir cada vez mais e não criar nenhum tipo de muro, nenhum tipo de barreira, mas sempre que nós possamos construir pontes entre nós, trazendo cada um mais próximo de si, fortalecendo o diálogo, fortalecendo a união, fortalecendo esse entendimento que nos une a todos. E como o Senhor mesmo nos disse, Mestre, que se reconhecerão os seus discípulos por muito se amarem, que nós possamos nos amar, ou então pelo menos inicialmente nos respeitar e trazer sempre cada um no nosso coração. Senhor Jesus, quero abençoar os nossos irmãos que estão em cidades que estão passando por dificuldades aí com a chuva, os nossos irmãos da capital paulista, os paulistanos aqui, os nossos conterrâneos aqui do estado de São Paulo, em Minas Gerais, e em qualquer lugar do Brasil e do mundo que estão passando por situações muito difíceis, que todos nós possamos refletir em torno dessa problemática e descobrir soluções para pelo menos amenizar esse desconforto. Que todas as famílias possam ser acolhidas e possam se recuperar muito rapidamente. Mestre amigo, finalizando essa nossa reflexão de hoje, quero dizer aqui, mesmo sendo muito pequeno, que eu te abençoo, Mestre Jesus. Eu quero te abraçar, eu quero me alegrar com a tua presença, que eu sei que o Senhor já nos abençoa o tempo todo. Quero continuar nessa boa sintonia, nessa sintonia do bem, essa sintonia de otimismo, de alegria, de entendimento, de esperança, de fé na imortalidade do Espírito, de convicção da tua doce presença entre todos nós. Abençoe cada um que está aqui conosco nessa união de pensamento, Senhor Jesus. Quero abençoar os amigos espirituais desse trabalho que nos fortalecem, nos intuem, nos trazem diretrizes e nos direcionam sempre para esse entendimento leve e que possamos trazer sempre luz ao pensamento de quem nos ouve e nos acompanha.
Obrigado, Senhor Jesus, por nos permitir que está novamente. A Deus, nosso Pai, a nossa permissão, nosso pedido para que nos permita estar aqui novamente na próxima semana, com muita alegria, com muita empolgação, contando sempre com a Tua divina presença, Senhor Jesus. Obrigado, Mestre, abençoe nós todos, e nós te abençoamos também hoje e sempre, e que assim seja. É uma alegria estar aqui com vocês. Muito bom. Eu agradeço muito por mais essa oportunidade.